notícia importante também, que a gente já trouxe aqui no destaque no início do jornal. Vamos falar sobre essa questão do Deltan Dallagnol e do Partido Novo, que protocolaram uma notícia-crime contra os ministros Paulo Pimenta e Ricardo Lewandowski. O Deltan Dallagnol, como todos sabem, né, teve o seu mandato de deputado federal cassado. E, além dele, ele, junto com o Eduardo Ribeiro, que é presidente do Diretório Nacional do Partido Novo, apresentaram, então, à PGR, a Procuradoria-Geral da República, uma denúncia contra esses dois ministros citados. A alegação é de um possível abuso de autoridade por parte dos ministros Ricardo Lewandowski e Paulo Pimenta, ao solicitarem à Polícia Federal a abertura de um inquérito sobre a alegada disseminação de notícias falsas relacionadas às enchentes do Rio Grande do Sul, assunto esse que a gente acabou de comentar. Vamos conferir um trechinho do vídeo da fala do Deltan Dallagnol. Novo, apresentamos uma notícia-crime na Procuradoria-Geral da República para que o Paulo Pimenta e o Ricardo Lewandowski respondam por crime de abuso de autoridade. Pessoal, é o seguinte, a última investida do governo Lula contra as nossas liberdades aconteceu ontem. O ministro da propaganda de Lula, o Paulo Pimenta, pediu ao ministro da Injustiça, Ricardo Lewandowski, e ele acatou a abertura de um inquérito na Polícia Federal para investigar fake news sobre o que estaria acontecendo em relação ao Rio Grande do Sul. Só que aí, quando você vai ler o pedido deles, sabe o que tem lá? Você tem simplesmente um pedido para investigar as opiniões das pessoas, que eles estão querendo criminalizar como se fosse fake news. Eles pediram para incluir na investigação Pablo Marçal, o Leandro Ruschel, o Eduardo Bolsonaro, o senador Cleitinho, jornalistas, influencers, pessoas comuns como você. E eu vou dar um exemplo do que eles pediram. Eles colocaram como fake news a seguinte informação lá. Eduardo Bolsonaro criticou a ajuda do governo federal ao Rio Grande do Sul ao mencionar que o governo levou 4 dias para enviar reforço à região. Gente, vocês ouviram bem? Eduardo Bolsonaro criticou. E eles querem que a Polícia Federal abra um inquérito contra quem critica o governo. Opinião não é crime. Liberdade de expressão existe para proteger as pessoas e permitir que elas critiquem o governo sem medo de serem punidas. Pedir investigação criminal contra quem expressa sua opinião nas redes sem que a pessoa tenha cometido nenhum crime caracteriza crime de abuso de autoridade. O crime não está em quem fala, está em quem reprime quem fala. Vamos para a lei? A lei de abuso de autoridade, lá no artigo 27, diz que requisitar a instauração de investigação, de um inquérito contra alguém sem que exista qualquer indício da prática de crime, isso é abuso de autoridade. A pena para isso é uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Gente, estou falando aqui de crime de abuso de autoridade, censurar as pessoas. O uso da força do Estado contra quem critica o governo é uma prática apenas de ditaduras. Nós precisamos parar de aceitar que as opiniões das pessoas sejam criminalizadas no Brasil e tratadas como desinformação. Isso é normalizar um câncer que vai dragar a liberdade de expressão e de imprensa e a liberdade de protesto no nosso país. Não importa se as opiniões estão certas, estão erradas, se você concorda ou não com elas, se elas são justas ou injustas, não cabe ao governo federal dizer o que as pessoas devem pensar, sentir ou dizer. Aí, acho que ele foi muito objetivo, né, Esther, em tudo que disse, e acho que vou fazer uma pergunta que todo mundo que está nos assistindo deve estar se perguntando. Bom, a Procuradoria-Geral da República recebe, então, essa denúncia, e agora, o que vai acontecer? Em tese, a Procuradoria-Geral da República deveria abrir um inquérito contra esses entes públicos que praticaram esse abuso de autoridade, para, então, investigá-los daí e o STF dizer a lei neste caso. No entanto, a gente sabe que a coisa é menos simples do que parece. Na minha humildíssima opinião, primeiro, eu quero dizer que eu gosto muito do Deltan e eu achei uma pena, tá? A gente não tem mais ele como força de trabalho na Câmara dos Deputados. Pouquíssimo tempo que ele ficou lá, ele provou que ele estava para trabalhar de verdade, não para bater ponto, tá? O Marcel Van Hatten, ele é outra pessoa da qual eu gosto muito também, mas tem outras 2 pessoas que eu quero lembrar que fizeram também requerimentos dentro desse escopo e que, no meu entendimento, podem gerar um efeito um pouco mais eficiente, vamos dizer assim, tá? Que foram o Felipe Barros e a Beatriz Kisses. Felipe Barros, ele publicou na data de ontem: os eunucos morais estão aparelhando o Estado para impedir a fiscalização das ações e omissões criminosas do governo Lula diante da tragédia do Rio Grande do Sul. Estão com sangue nos olhos para censurar e faccionar a população. Querem colocar o país em pé de guerra. Vide os termos usados pelo ministro Paulo Pimenta ao sugerir que aqueles que fiscalizam o governo serão tratados como
quinta coluna e traidores em tempos de guerra. Aquilo que eu já tinha falado para vocês, o cara tá vivendo na União Soviética, ou na Alemanha, ou sei lá, né, onde que ele tá vivendo. Em guerra, traidores, eles são eliminados. E é isso que o ministro Paulo Pimenta, ou abre parênteses, o Montanha, da lista de propina da Odebrecht, fecha parênteses, está sugerindo. As lideranças da oposição em minoria na Câmara dos Deputados não permitirão mais esse ataque rasteiro ancorado no projeto de poder do Lula petista. Não adianta tentarem te impedir de assistir os meus vídeos. Nós sempre vamos dar um jeitinho para que você fique por dentro de tudo que tá rolando. E agora você pode ter esse acesso a todos os meus conteúdos com o aplicativo da nossa família. Com o app do Te Atualizei, você vai ter acesso no seu celular a todos os conteúdos que eu faço para te atualizar com o rumo óbvio das coisas. Vai ser só um clique para você assistir a tudo isso aqui. Os meus vídeos exclusivos que eu faço no sofá, as edições especiais do News, o meu jornal semanal, documentários sobre temas de política, podcasts, entrevistas e muito mais. Por enquanto, o app está disponível apenas para quem tem Android, mas daqui a pouco vai sair a versão para iPhone. Libere seu acesso a todos os meus conteúdos que estão disponíveis somente na minha plataforma. Se querem guerra, terão. Estamos protocolando. Denúncia PGR contra os ministros, Paulo Pimenta, que provavelmente é essa denúncia que ele acabou de dizer, e sobre o Ricardo Lewandowski, né, por abuso de autoridade, ao mandar investigar quem expôs problemas e irregularidades na gestão federal na condução do trajeto do Rio Grande do Sul. 2, agora começa a parte legal. A convocação dos ministros Paulo Pimenta e Ricardo Lewandowski para prestar esclarecimentos à Comissão de Segurança Pública na Câmara dos Deputados. 3, convocação do ministro Renan Filho dos Transportes para tratar do caso das denúncias de atuação irregular da ANTT na fiscalização dos comboios humanos. E 4, convocação do ministro Mauro Vieira das Relações Exteriores para dizer por qual motivo foi recusada a ajuda oferecida pelo governo do Uruguai. Aí quem assina é o Felipe Barros, que é o líder da oposição na Câmara dos Deputados, e a Beatriz Kisses, líder da minoria na Câmara dos Deputados. E por que eu estou falando que isso também pode gerar um efeito mais interessante? Porque isso vai gerar imprensa. A imprensa tem uma penetração social e o Paulo Pimenta, ele não é uma pessoa muito controlada, tá? Ele não é como um Flávio Dina, ele não é um sofista, ou seja, aquela pessoa que tem muita habilidade com as palavras e consegue distorcer muitas coisas e trazer aquilo que seria uma desvantagem para uma vantagem para si mesmo. O Paulo Pimenta, ele é bem descontrolado. Quando ele vai para a imprensa para falar em quinta coluna em traidores, ele gerou um impacto muito negativo ao governo Lula, principalmente quando as pessoas foram tomar conhecimento de quais eram as tais fake news. Aquilo que eu escrevi acabou saindo em muitos portais de notícias, em muitos jornais, e isso gerou um tipo de revolta que eu notei um furo de bolha, tá? Então, eu vi em podcasts de centro-esquerda isso sendo comentado, gente falando sobre mim em podcast de centro-esquerda. Ainda que eu não gosto dela, mas peraí, o que ela escreveu aqui? Que absurdo é esse? Então, ele se descontrolar numa comissão de segurança da Câmara enquanto estiver sendo questionado, no meu entendimento, pode trazer a longo prazo um efeito mais interessante do que uma punição de princípio, assim, sabe? É claro que a gente gostaria muito que todos os crimes e irregularidades fossem punidas desde que elas começaram, mas aí a gente teria que voltar lá para 2019. Mas o fato é que essa corda ela já arrebentou, ela já está esculhambada. Então agora eu não vejo outro meio senão apelar a essa rejeição social para que esse pessoal ele seja expurgado da vida pública de modo a não retornar mais. E eles só não vão retornar mais quando a rejeição da população ela for tamanha de um jeito que ninguém vai nem aguentar olhar para a cara deles e eles vão ser repelidos, sabe? Que entre uma outra esquerda que seja, tá? Mas esse pessoal realmente que quer atropelar as liberdades individuais das pessoas e fazer da sua política a política do partido único, da ideologia única, do voto único, do não diálogo, saia de vez da política. Acho que a única coisa que eu tenho que fazer é isso. Perfeito, Esther. Concordo plenamente. E me lembrou até da Bárbara falando que esse governo Lula, ele vai servir para um propósito, que é matar qualquer memória afetiva que o brasileiro médio, né, o brasileiro comum podia ter em relação ao Lula. E eu acho que está cumprindo muito bem essa função, né? Inclusive, essa tragédia, e você até comentou, né, está sendo a maior propaganda do narcocapitalismo, porque mostrou bem para as pessoas a ineficiência do Estado.
O Estado brasileiro é um dos mais ineficientes, é um dos mais burocratizados. Tem tanta lei, tem tantas coisas, né, que ficam ali como obstáculos para que as coisas realmente possam acontecer. Tem uma série de obstáculos que têm que ser vencidos. E aí, no momento de emergência, no momento de urgência, você não consegue. Eles não sabem o que fazer, né? Não tem preparo, não tem planejamento. Teve vários problemas aí com barragens e diques que já deveriam ter sido reformadas, mas que as reformas foram embargadas por causa do IBAMA, por vários anos seguidos. Será que alguém vai trazer um estudo das barragens que se romperam, né? Quantas dessas estavam sendo embargadas pelo IBAMA e por isso não tiveram reforma, que talvez pudesse ter diminuído, né, o tamanho dessa tragédia? São respostas que eu não sei se nós teremos algum dia, mas são perguntas que precisam ser feitas. Bem, não sei se podem ser feitas, mas precisam ser feitas. A gente está realmente vivendo uma situação de censura muito forte, e é isso que mais me deixa revoltado. No momento em que você tem as pessoas, né, morrendo, as pessoas precisando de comida, precisando de alimento, as pessoas nos abrigos estão... A gente está tendo, né, eu comentei no início, estão tendo denúncias até de estupros nos abrigos, ou seja, uma situação realmente de calamidade pública, caos social. Gente, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul já está beirando assim, um caos social em muitos lugares. Então, assim, era agora a hora para a única coisa que serve o Estado, gente. O Estado só serve para isso. O Estado serve para você poder organizar a população, né, a organizar ali as instituições que estão além daquela localidade, porque aquela localidade sofreu uma tragédia, sofreu um problema grave, ela não tem como sair, né, daquela situação. Então o Estado, que é uma instituição maior, né, do que as instituições locais, ele tem uma capacidade de organização maior e consegue ajudar as populações locais. É só para isso que o Estado serve, principalmente para isso, né, além de ataque, de se defender de um inimigo externo, ou quando tem, né, uma divisão entre os estados do mesmo país. É só para isso. Agora, se ele não consegue fazer isso, é a hora das pessoas começarem a se perguntar: para que serve o Estado? Para que a gente paga imposto? Se na hora que a gente mais precisa, o Estado não consegue fazer nada.